Olá, pessoal do canal, Alex Lira aqui de volta com vocês mais uma vez. E hoje nós vamos dar sequência na nossa série Engenheiros e Arquitetos pelo Mundo. Como eu já tinha anunciado para vocês, hoje nós vamos ter uma arquiteta brasileira que está trabalhando lá na Austrália. Ela vai estar comentando sobre a experiência dela, como é que é o mercado, dicas, visto, mercado, enfim, vai dar um apanhado geral sobre o mercado na Austrália. Fica ligado, se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui, já dá um like no nosso canal para você ajudar e a gente volta depois da vinheta. Bom, galera, de volta aqui com vocês, né? Deixa eu apresentar aqui minha convidada. Eu estou com a Camila Rosa, arquiteta brasileira de projetos na Austrália. Tudo bom, Camila? Olá, tudo bem e você? Ótimo. Então se apresenta aí para a nossa audiência. Quem que é a Camila? Quem que é essa profissional que a gente está conversando hoje? Então, eu sou arquiteta, eu nasci em São Paulo, eu me formei no Mackenzie já há quase 10 anos atrás. Eu trabalho com arquitetura, na verdade, desde os 17 anos, quando eu terminei o colegial técnico. Depois de faculdade, foram 5 anos de experiência também trabalhando. Depois que eu me formei, eu trabalhei em duas grandes construtoras de São Paulo. Trabalhei sempre mais focada na área de construção. Os primeiros 5 anos foi em construção de prédios residenciais e depois eu trabalhei na área de incorporação, tanto de prédios residenciais, comerciais, mall, hotéis. Acho que é isso. Uma profissional aí com bastante bagagem, né? Enfim, que decidiu de repente mudar a carreira e vir para o exterior, mas já com bastante bagagem. Como é que foi essa decisão de sair do Brasil? Como é que estava a tua situação no momento? Por que você escolheu a Austrália? Eu acho que muita gente é curioso com isso, está nessa mesma situação hoje no Brasil. E aí, conta um pouquinho para a gente, Camila. Então, na verdade, a minha vida mudou muito assim de uma hora para outra. Eu estava muito bem na empresa que eu trabalhava, achei que realmente que eu fosse ficar lá por bastante tempo, eu já estava trabalhando há 5 anos. Como eu estava trabalhando na área de incorporação, a gente desenvolvia novos projetos. Com a crise já não havia mais espaço para comprar novos terrenos e desenvolver novos projetos. E a minha área praticamente fechou, a maior parte das pessoas foram demitidas. Num desses cortes eu fui demitida também. Como eu tinha terminado um relacionamento há pouco tempo antes e eu estava terminando o MBA em gerenciamento de projetos, naquele mês, acabou que tudo terminou no mesmo momento e eu decidi que eu não ia tentar uma oportunidade fora do Brasil, que era uma coisa que eu já tinha vontade há muito tempo de ter uma experiência profissional fora do país. Mas como eu estava bem na empresa e eu já estava com uma carreira meio que certa no Brasil, eu acabei deixando esse sonho para depois e achei que eu não teria mais oportunidade de realizar. Entendi. É. E aí, quais eram as suas opções na época? Ou seja, teve uma motivação profissional muito forte, aí juntou com o emocional, com a parte, né, emotiva e tudo mais, quer dizer, tudo motivou você a ter coragem, né, de dar esse passo aí. E quais eram as opções na tua cabeça, assim, tinha outros países, por que você escolheu a Austrália? Fala um pouco pra gente. Eu já tinha visto em outros cortes da empresa muitos arquitetos que ficaram muito tempo procurando emprego fora do mercado de trabalho. Então eu sabia, eu estava acompanhando amigos meus da faculdade e tudo isso, e eu vi que o mercado não estava fácil, não estaria fácil arrumar um emprego rapidamente, se recolocar no mercado. Então, o que eu fiz? Quando eu vi que os cortes da empresa estavam começando, eu comecei a me preparar. Então, eu pensei, se por acaso eu for demitida, o que eu faria? E eu comecei a fazer orçamentos, né, de fazer intercâmbio em outros países. Como eu não tinha nível de... Meu inglês era básico, então eu pensei, primeiro eu preciso aprender inglês, e depois eu preciso trabalhar.
Eu estava entre Canadá e Austrália, porque com o visto de estudante você tem direito ao trabalho. O trabalho é legal Entendi. também. E foi por isso que eu não escolhi os Estados Unidos nem a Inglaterra. Eu acabei optando pela Austrália, pelo clima mesmo, por ser mais parecido com o Brasil. Fiquei com medo do clima do Canadá, me adaptar. E me fala uma coisa, que ano foi isso? Isso foi. Eu fui demitida no final de 2015. Foi aí que eu entrei com o processo do visto. Eu acabei recebendo o visto, acho que em uns 2 meses no máximo, e vim para a Austrália no começo de 2016, em janeiro. Agora está 16. fazendo 2 anos. É. Legal, bacana. E me fala uma coisa, eu não sei se você sabe, eu fui para a Irlanda, fiz esse mesmo caminho, mas para a Irlanda. Passou pela cabeça Irlanda, não? Eu já tinha ido para a Irlanda, Ah, é? mais a viagem mesmo, a passeio. E eu gostei muito da Irlanda, eu gostei muito de Dublin, conheci algumas cidades lá, mas eu estava com medo da crise na Europa também. Eu sabia que não seria fácil arrumar emprego lá na minha área posteriormente, depois que eu aprendesse o inglês. E o clima também influenciou. Então, É, o clima de fato é pesado, não é fácil. Agora a economia lá está bem acelerada. Ontem, a última entrevista foi com o engenheiro lá para engenheiro também está bem interessante. Mas a Austrália, enfim, sempre foi uma grande potência. Eu também pensei na época de ir para a Austrália, mas o custo-benefício eu acabei optando para a Irlanda, tal, mas a Austrália sempre foi uma coisa também que estava no meu radar. Então me fala aí, chegou aí 2016, vida mudou, começou a estudar. Conta um pouco assim teus desafios, primeiras oportunidades de trabalho que apareceram, se rolou alguma discriminação, como é que foi o teu desenvolvimento com o inglês logo no início e como você foi conseguindo chegar à fluência. tá, então vamos lá. Na verdade, assim, quando eu cheguei eu estava muito insegura, porque primeiro que eu nunca tive a oportunidade de morar em outro país antes. O meu inglês era realmente eu achei que era intermediário, mas quando cheguei aqui eu vi que eu não entendi absolutamente nada. Isso é Me, fácil. eu A gente pensa que vim. sabe alguma coisa quando chega, a gente descobre que não sabia nada. Pois é, e eu vim sozinha também, eu não tinha nenhum amigo aqui, eu não tinha nenhum parente, não sabia falar a língua, então assim, o começo é difícil, não é fácil, você acaba tendo que depender de pessoas que você não conhece direito, porque eu cheguei morando numa casa de algumas brasileiras, então às vezes eu dependia delas para elas me explicarem como que eu faço para ir no mercado, como que eu fazia para abrir uma conta no banco. Graças a Deus, eu conheci pessoas que me ajudaram bastante aqui. E aí, como eu vi que o meu nível de inglês era muito ruim, eu trouxe dinheiro também para viver 3 meses. E depois disso, era um desafio que eu tinha colocado para mim mesma, que eu ia me sustentar aqui. Antes de vir para cá, eu vendi tudo que eu tinha no Brasil, tudo, absolutamente tudo, e apliquei todo o meu dinheiro numa conta e coloquei o desafio para mim. Era uma aplicação que não teria como eu tirar o dinheiro. Então eu vim para cá sem nada e eu falei, Camila, daqui 2 meses, você sem inglês, você vai ter que se virar. E isso foi bom, porque fez eu trabalhar. Talvez se eu tivesse um dinheiro usando o meu dinheiro, eu não teria trabalhado. De E eu fato, acho que é. o trabalho foi o que me ajudou mais a desenvolver o meu A inglês. língua, de fato. De fato. Eu comecei a trabalhar, como eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Sem falar é complicado, a gente não consegue imaginar o que você pode fazer sem falar. E aí todo mundo falou, vai ser cleaner ou vai trabalhar em restaurante, porque aqui tem uma vaga que eles chamam de running, que é a pessoa que só leva comida na mesa. Ah, Então eu é? estava entre essas duas vagas, que é o que eu poderia fazer, só que como eu pensei, se eu for cleaner eu não vou falar. Se eu trabalhar no restaurante eu vou ficar falando, eu vou escutar pelo menos as pessoas falando o tempo todo e eu acho que eu vou aprender o inglês mais fácil. E foi isso, não foi fácil. Depois de mais de 10 anos de experiência como arquiteta, eu fui trabalhar em restaurante, que era levando o prato na mesa do cliente e limpando a mesa. E eu acho assim que o que me deixou forte
Foi um tratamento psicológico que eu fazia em mim mesma todos os dias. Eu pensava, Camila, é uma fase. É uma fase, porque quem não pensa é uma fase, quem pensa, eu vou ficar aqui fazendo isso para sempre, volta. Não fica. Então eu coloquei para mim uma meta, um objetivo que eu falei, você vai ficar aqui, você vai passar por isso, porque eu não podia voltar para o Brasil sem falar inglês, depois de ter vendido tudo que eu tinha para vir para cá, para aprender a falar inglês e para ter uma experiência na minha área. E aí, de repente, depois de 6 meses, voltar e falar não consegui, sabe? Eu ia me sentir uma perdedora. Então eu falei, Não. se for para limpar banheiro, você vai limpar banheiro, e se for para limpar a mesa de restaurante, você vai limpar a mesa de restaurante, mas você só vai poder decidir se vai voltar ou não quando você estiver falando inglês. E Interessante. foi isso. E aí não era fácil, mas foi essa pensar todo dia que é uma fase e que eu tenho que aprender a falar inglês para mudar a minha situação aqui. Foi o que me manteve focada no meu objetivo. Focada. Não, isso aí que você falou é muito interessante também. Eu passei por essa fase também, né? Cheguei também era gerente de projetos também, mesma coisa de você. Primeira oportunidade minha também foi num fast food, na verdade, fazendo sanduíche, praticamente sem inglês. Então, passei pela mesma situação de, sabe, quase ficar louco, né? Porque você se vê ali, às vezes, né, sem nem conseguir argumentar alguma coisa e tal, e você pensa na tua vida no Brasil. Você falou, quando você vai com um objetivo, as coisas ficam claras. E é exatamente isso que eu pensava. É um processo, é um passo. Eu tô aqui, na verdade, aprendendo inglês aqui, trabalhando. E aí é o que você falou, o trabalho aqui destrava a língua. Né? Muita gente passa um ano, às vezes, seja onde for, Estados Unidos, Canadá, Austrália, mas aí só vive com brasileiro, só mora com brasileiro, só anda com brasileiro, só trabalha com brasileiro, passa um ano e não aprende nada. Né? Já viu casos assim aí? Sim, sim. Inclusive, quando eu cheguei aqui, eu conheci uns brasileiros que estavam voltando e eles me falaram: Ah, eu tô aqui faz dois. Uma menina, eu lembro de uma menina, ela estava na casa que eu cheguei, ela estava morando lá e ela estava indo embora em 2 semanas. E ela trabalhava em banco no Brasil e eu perguntei para ela: Mas por que você vai voltar, né? A situação no Brasil está tão difícil, arrumar um emprego. Ela falou: Ah, tô aqui faz 2 anos trabalhando de cleaner. Meu inglês nem melhorou. Prefiro voltar para o Brasil e tentar arrumar um emprego na minha área. Lá eu trabalho em banco, não sei o quê. Então, É. aí eu ia vendo essas mesmas histórias e eu ia me desmotivando, sabe? Eu fiquei pensando, falei, eu não posso deixar isso acontecer comigo, sabe? O que eu fiz? Eu evitei mesmo fazer amizade com brasileiro. Eu não, eu morei sim com brasileiros que me ajudaram muito, me ensinaram várias coisas, assim, como eu me adaptar no começo, mas eu não andava com brasileiros. Na verdade, tinha poucos amigos, porque como eu trabalhava em restaurante e tinha que trabalhar toda noite, trabalhava de final de semana também, então eu não tive muito uma vida social. O tempo inteiro eu estava no restaurante, estava aprendendo, falando inglês, tentando falar o máximo possível, tentando escutar, tentando entender. E eu acho que isso me ajudou bastante. Legal. Me fala uma curiosidade, quanto tempo que qual a carga horária que é autorizado trabalhar na Austrália para o estudante? 20 horas Tá. semanais. É a Com mesma 20 coisa. horas semanais aqui em Sydney, um estudante consegue pagar as próprias contas. Não consegue juntar dinheiro, mas consegue pagar as próprias contas e ter uma vida, assim, sobreviver. É isso. É, é. É a mesma regrinha da Irlanda. A Irlanda permite trabalhar 40 horas, mas só em alguns períodos do ano, mas em geral é 20 horas também. Me fala uma coisa, quando é que você sentiu, assim, quando é que te deu essa coragem, esse ímpeto de procurar coisas na área? Você, desde o início, procurou? Como é que você fez o currículo? Como é que foi a sua primeira entrevista? Fala um pouquinho pra gente. Então, na verdade, eu nunca me sentia segura em relação ao meu inglês para começar a procurar emprego na área. O que me levou a procurar emprego na área foi, sinceramente, eu não aguentava mais trabalhar em restaurante e em café. E eu falei, vai procurar do jeito que tá, o inglês não tá bom, mas vai ser assim mesmo, porque eu estava trabalhando num café assim que eu gostava, assim, eu tentei ver todos os pontos positivos, tentei aprender
tudo que eu podia, tentei conviver com pessoas do mundo inteiro. Assim, foi uma experiência maravilhosa, me aperfeiçoou muito como pessoa e como profissional também, porque eu trabalhei com pessoas do mundo inteiro e eu cresci não só como pessoa, mas como profissional também. Mas chegou no momento que eu falei, Camila, tá bom, você aprendeu bastante, assim, mas deu, entendeu? Deu porque você também. Não era a minha profissão, não é o que eu amo fazer. É uma Exato. profissão maravilhosa, é uma profissão digna, é uma profissão que eu gostei, foi uma ótima experiência pessoal, mas não foi para isso que eu estudei mais de 10 anos, sabe? Então chegou Entendi. no momento que eu falei, agora deu e é a hora, eu não vou mais ficar aqui. Depois de um ano trabalhando em restaurante e café, que eu decidi, eu falei, não. E aí eu estava tão desesperada para começar a trabalhar na minha área que eu estava atendendo uma mesa num café e eu vi um arquiteto abrindo um projeto na mesa e eu falei, bom, não já tenho, o meu inglês não é bom para uma entrevista, para ligar para uma pessoa, por exemplo, se eu começar a aplicar para vagas e eles me ligarem, eu não sei se eu consigo me defender bem no telefone. Talvez pessoalmente seja mais fácil para mim. Sim. Então foi esse caminho que eu a minha estratégia. Eu falei, eu vou começar a procurar pessoalmente. A qualquer oportunidade que eu ver pessoal, que eu possa falar, que eu possa conversar, vou entregar meu currículo. E aí eu estava trabalhando num café que era embaixo de um prédio comercial e eu vi um arquiteto abrindo um projeto na mesa. Eu fui muito inconveniente, hoje eu vejo isso, mas eu esperei a reunião acabar e eu fui lá e falei, olha, eu sou arquiteta também, eu vim do Brasil faz um ano, eu não sabia falar inglês nada, mas agora eu consigo falar, eu consigo me comunicar e quero aprender, eu quero uma experiência na minha área. Eu quero saber se você não está precisando de ajuda no seu escritório. E aí ele falou, olha, Camila, vou ser bem sincero com você, eu não estou precisando de ninguém agora, mas eu gostei de você, eu gostei da sua atitude e tá aqui o meu Legal. cartão. Me envia o seu currículo que eu vou ver o que eu posso fazer. Nesse dia eu cheguei em casa e refiz o meu currículo, arrumei em inglês, pedi para amigos meus me ajudarem a revisar. Eu sei que aqui a gente precisa fazer um portfólio também. Normalmente, um arquiteto apresenta um portfólio com os projetos. E aí eu apresentei o portfólio também e fiz o portfólio e enviei tudo para ele. E esse arquiteto, na verdade, foi a pessoa que me ajudou muito. Ele pegou o meu currículo e o meu portfólio e enviou para todos os contatos que ele tinha. Que E massa, que aí legal. me ligaram para entrevistas. E Que a primeira bacana. entrevista, na verdade, que eu fiz foi para essa empresa que eu trabalho. Aqui eles constroem muito com pré-fabricado, porque a mão de obra é muito cara no canteiro. Então é normal casas, apartamentos, tudo ser feito, todas as paredes de pré-fabricado. Tá, Então o pré-fabricado tem um mercado muito grande aqui. E essa empresa é uma empresa de pré-fabricados, eles têm fábrica na Austrália toda. E eu sou gerente legal. de projetos daqui, dessa empresa agora. E me falou, Estou trabalhando. e como é que foi a entrevista, assim? Você ficou insegura? Você deu uma gaguejada? Como é que, como é que foi esse momento? Eu fiquei bem segura, na verdade. Até assim, um dia antes eu pensei, Camila, você não tem condições, o seu inglês é tão ruim que você não tem condições de passar nessa entrevista. Mas eu falei, Autossabotagem, né? eu vou porque eu não posso pensar assim, eu tive uma entrevista e não fui. Então eu falei, eu vou, que seja para passar vergonha, mas eu vou. E aí eu pedi para uma amiga minha, eu escrevi a minha experiência profissional numa mensagem de texto e mandei para ela pelo WhatsApp e falei, por favor, leia essa mensagem, traduz para mim para o inglês e manda uma mensagem de voz para mim. E eu fui de trem, era 1h30 até chegar nessa entrevista, e eu fui 1h30 escutando ela falar a mesma mensagem, escutando, 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 escutando. Chegou lá, eu estava bem segura para falar só isso, mais nada. E no final da entrevista ele falou: você tem uma experiência muito boa, sua formação é muito boa. Como tá o seu inglês? Eu falei, tá bom, né? Mas eu tinha entendido da entrevista, eu entendi uns 70% do que ele tinha falado. E aí ele falou, então tá bom. Ele falou, eu tô vendo que seu inglês não tá bom, mas eu vejo que você é uma boa profissional, que você tem muita experiência.
E o seu desafio aqui, com certeza, não vai ser na sua área, vai ser na comunicação. No Então, eu inglês. quero ver o seu inglês melhorar. E ele me incentivou muito. E aí, ele me contratou. E até quando ele falou, quando você começa, eu não acreditei. Eu achei que eu falei, eu tô entendendo alguma coisa errada aqui, né? Errada. É, E você começou já como gerente de projetos ou já foi um cargo já, menor e foi crescendo? como eu já tinha experiência nessa área no Brasil e tinha feito MBA também, ele falou, olha, aqui o cargo é para esse, é gerenciar o desenvolvimento do projeto estrutural, a fabricação de todas as peças a fábrica, né? E acompanhamento da obra, gerenciar os subcontratados também, porque tem outras empresas que trabalham para a gente, principalmente na obra. E é isso. Eu estou gostando Sensacional. bastante, estou aprendendo bastante. Sensacional. Eu acho que assim, cada pessoa que eu converso, a minha própria experiência também, a gente vê que não é a questão da. A língua é uma parcela importante, né? Com certeza, não tenha dúvida disso, mas de autoconfiança, de coragem, né? De determinação, de perseverança. Porque não adianta nada ter um currículo muito bom, por exemplo, não ter a atitude que você fez, ou outras pessoas, cada um tem uma história diferente. Né? Acho sempre muito legal ouvir essas histórias que a história se repete. Porque vir para o exterior fazer um curso é muito simples, é fácil, vem, faz o curso, vai voltar. Mas para quebrar a barreira realmente exige um pouco mais. Me fala um pouco aqui assim, tem bastante profissional brasileiro aí, tem mercado para quem quer ir, né? Como é que é a questão do visto e dicas finais que você poderia falar para a galera que está nos ouvindo, principalmente no Brasil? Eu entrei com visto de estudante, trabalhando 20 horas, com a promessa de aplicar para o Skill Visa em poucos meses. No final, ele me sponsorou. Então, hoje eu tenho sponsor aqui, estou finalizando o processo do sponsor já. Então, isso facilita muito, né? Para quem Encontrar um trabalho. não conhece o E termo, seria um patrocínio, né? Ele bancou o teu visto, né? Na verdade, ele assinou todos os documentos e pagou pela transferência do meu visto. Agora, com o visto de trabalho, eu tenho, na verdade, eu sou obrigada a trabalhar para a empresa dele por 4 anos, Ah, sim. mas depois de eu trabalhar por 4 anos na empresa dele, eu posso aplicar para residência permanente no país. Legal, legal. E tem bastante brasileiro, ou como é que é isso aí? Tem bastante gente internacional, não só brasileiro, latino-americano, outras nacionalidades, também o estrangeiro. Tem, Como é que tá isso? A Austrália é um país multicultural. Eu achava que o Brasil era um país multicultural, mas assim, a Austrália é impressionante. Aqui você acha gente do mundo inteiro. Na Imagina. obra que eu trabalho, tem gente do mundo inteiro. A gente faz reunião, às vezes tem subcontratados que às vezes cada país tem mais empresas, prestam mais serviços. Por exemplo, é normal você ver chinês fazendo parede de drywall, e aí libanês faz outra parte do serviço, a América Latina faz outra parte. Então, às vezes eu me pego na obra fazendo reunião com gente que fala espanhol, gente que fala português, gente que fala inglês. Então, assim, aqui na própria obra que eu trabalho com gente do mundo inteiro. Brasileiro tem muito Legal. aqui. O problema do brasileiro é que a gente não tem o work holiday, então todos os brasileiros que vêm para cá, eles vêm com visto de estudante, a não ser que aplique para o Skill Visa antes. O Skill Tá. Visa é o visto de trabalho, então tenha uma lista, né, que o governo da Austrália divulga com os profissionais que eles estão precisando aqui. Se você se adequa a uma dessas profissões, aí você pode aplicar para o Skill Visa e você já vem com visto de trabalho, e isso facilita muito trabalhar na área. Legal. E me fala assim, a profissão hoje que o governo autoriza seria de gestor de projetos, ou também tem a questão de ser um engenheiro civil ou arquiteto propriamente dito, ou somente mais nessa área de gestão? Não, hoje eu vejo assim, que a Austrália está crescendo muito. Sydney, por exemplo, é uma cidade que tem um potencial de crescimento altíssimo. Eles precisam de profissionais de muitas áreas, são diversas as áreas aqui. Então, na área de arquitetura, eles precisam para tudo.
a construção civil aqui está em alta, em qualquer lugar que você anda aqui você vê prédio subindo, guindaste e tudo mais. Então, assim, vale a pena você focar. Quem tem inglês, lógico, é muito mais fácil, mas vale a pena focar em quem está aqui e ainda não conseguiu trabalhar na área, foco que consegue, eu tenho certeza. Basta dar o primeiro passo, como eu dei, e eu tenho certeza que vai dar certo. Basta se acreditar, porque às vezes a gente não dá o primeiro passo, porque a gente não se acredita, do mesmo jeito que eu estava insegura. Mas eu vejo que os australianos, eles são muito abertos a receber pessoas que não falam a língua deles, que não falam inglês. Então, assim, tanto tem muito chinês aqui, e lógico, é muito mais difícil para um chinês falar inglês do que para nós. E eu vejo que os australianos têm muita paciência de escutar, de entender, eles se fazem entender, sabe, o que você está falando. Então, não senti preconceito nenhum, muito pelo contrário. No começo das reuniões, às vezes eu não entendi algumas coisas, eles sentavam do meu lado, perguntavam se eu tinha entendido, me Legal. explicavam de novo. Então, assim, eu acho que se eles veem que você tem interesse, que você é uma pessoa interessada, que você quer realmente aprender, que você quer trabalhar direito, tudo vai conspirando ao seu favor. As pessoas, elas entendem, elas procuram te ajudar. Quando eu cheguei aqui, sempre tem pessoas assim para desmotivar, sabe? Para falar, não vai dar certo, você não vai conseguir, seu inglês é muito ruim. Então, eu procuro sempre ser uma pessoa mais motivadora, sabe? Porque antes de eu vir para a entrevista, que eu estava totalmente desanimada e eu achei que eu não ia passar de jeito nenhum, eu encontrei uma menina que trabalhava na área e ela me motivou. O caso dela foi muito parecido comigo. Ela falou, Camila, eu também não acreditava no meu inglês e deu certo para mim. Então, vá na entrevista, não deixe de ir. Eu até acabei fazendo um grupo no Facebook que chama Arquitetos e Engenheiros Brasileiros em Sydney. A gente tem grupo no WhatsApp também. Eu acho importante as pessoas que trabalham na área aqui incentivarem as outras pessoas, porque não é fácil quando a gente chega aqui sem saber falar, sem inglês, sem parentes, sem amigos, Sem sem dúvida. apoio nenhum. Basta a gente se acreditar. Eu acho isso, acreditar, não perder o foco, porque tem muita gente também que não consegue, porque acaba perdendo o foco e, e aí acaba desviando, né? E aí acaba não dando certo. Mas se você acreditar mesmo, não perde o foco, vai dar certo. Do mesmo jeito que deu certo para mim, eu tenho certeza que vai dar para todo mundo. Com certeza. Camila, te agradeço muito da tua atenção. Você está aí no pleno início da manhã. Eu estou aqui na Flórida, eu estou na noite. A gente está 13 horas de diferença. Te agradeço bastante a atenção. Acho que o teu exemplo vai enriquecer, vai motivar muita gente a sair da zona de conforto. Muito obrigado, tá, Camila? Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite e espero ajudar aí o pessoal que tem vontade de viver esse sonho, de ter uma experiência, trabalhar em outro país e aprender a falar inglês. Eu super incentivo, eu acho que é uma experiência enriquecedora. Tá ótimo, Camila. Um grande abraço, muito obrigado, hein? Até a Obrigada. próxima. Bom, pessoal, é isso por hoje. Essa foi a Camila Rosa, arquiteta, gerente de projetos na Austrália. E vamos dar sequência à nossa série Engenheiros e Arquitetos pelo Mundo. A próxima vai ser um engenheiro com experiência dos Estados Unidos e de Oriente Médio. Então fica ligado, se inscreve no canal, clica no sininho, dá um like se você não deu ainda, compartilha esse vídeo e até a próxima. Um abraço!